E aí, galerinha, prontos para mais uma aula? Vamos lá. Hoje nós vamos ter mais duas disciplinas e será a disciplina de Geografia e novamente a gente vai ter a disciplina de História, porque hoje é outro dia bem importante para a história do nosso país. A gente vai estudar sobre isso, certo? Vamos começar com a aula de Geografia. Hoje, dia 22 de abril, certo? E o assunto que a gente vai discutir aqui um pouquinho novamente é sobre a vida em comunidade, porque é tão importante a gente viver junto, né, com outras pessoas. Primeiro de tudo, a gente vai entender o que é uma comunidade. Uma comunidade, gente, é um grupo de pessoas que se juntam e criam vínculos ali para conviverem juntos. E é claro que para a gente conseguir essa boa convivência, se faz necessário criar regras. Então, sempre quando a gente está pertencendo a uma comunidade, o que a gente vai encontrar nessa comunidade? Alguns podem e alguns não podem, que são as chamadas regras, certo? O que se pode fazer dentro daquela comunidade e o que não se pode fazer. Mas a comunidade, ela é justamente isso. São pessoas que pensam parecido, que têm objetivos parecidos. Então, elas se juntam, criam vínculos, principalmente porque onde a gente está porque a gente gosta de estar com aquelas pessoas, certo? Então, comunidade é isso. Tá aqui, ó, representado para vocês nessa imagem. É um grupo de pessoas que tem às vezes visão de mundo muito parecido, gostos parecidos, afinidades. Então elas se juntam para conviverem dentro daquela comunidade. Agora é claro, toda comunidade ela tem regras para que todo mundo saiba ali quais são os limites e o que não se pode fazer, o que não pode, os limites que não pode ultrapassarem. Então isso é a comunidade. E aqui, olha, eu trouxe para vocês o que é que todas as pessoas de dentro de uma comunidade devem fazer, ou saber, ou praticar, ok? Primeira coisa é se respeitar dentro de uma comunidade. Quando a gente se junta com outras pessoas, a gente precisa entender que é necessário haver respeito. Eu preciso respeitar a outra pessoa, não utilizando palavras ofensivas, às vezes tom de voz muito agressivo, porque respeito também é isso, é você saber falar com as pessoas, né? A gente não pode ficar ofendendo as pessoas, às vezes um tom de voz mais grosso, mais áspero, deixa a outra pessoa magoada. Então, na comunidade, para ela dar certo, primeira regrinha básica, todo mundo ali precisa se respeitar. Do jeito que eu quero ser respeitada, eu também vou respeitar as pessoas com quem eu estou convivendo. A outra coisa bem interessante é colaborar. Em todo lugar que a gente está, que a gente faz parte, a gente não está ali só para ser servido, a gente está também para servir. E não é assim na escola? Tanto a tia Silvia como a tia Shirley tá ali para servir vocês, fornecer o que vocês precisam, ajudar vocês em alguma coisa. Mas vocês também têm uma parte a desempenhar dentro dessa comunidade. Todos precisam colaborar para que essa comunidade dê certo, certo? Se a pessoa faz parte de alguma comunidade e não quer contribuir em nada, não quer fazer nada pelas pessoas da comunidade, ela vai estar causando problemas. Então, precisa entender que dentro de uma comunidade você precisa colaborar, contribuir com alguma coisa ou de alguma forma. A terceira coisa, ó, respeitar as regras, é como eu falei. Para a gente conviver bem com as pessoas, a gente precisa respeitar algumas regras. E em todas as comunidades existem. A primeira regra que a gente participa, eu já falei para vocês na aula passada, é a família, não é? É aquela comunidade que a gente já nasce nela. Mas dentro da nossa família tem regra, não tem? A mamãe diz assim, o que pode, o que não pode fazer. Vocês têm regra de horários de dormir, horário de brincar, horário de comer. Vocês têm regra com quem vocês podem sair, com quem vocês não podem sair, com quem vocês podem brincar, com quem vocês não podem brincar. Então, todas as comunidades, em todas,
existem regras e a gente precisa aprender a respeitar para que o convívio seja bom. Uma outra coisa, dentro da comunidade a gente precisa saber exigir os nossos direitos. Aí isso leva muita gente para esse segundo ponto da colaboração. Eu preciso fazer algo pela minha comunidade ou dentro dela, mas eu tenho os meus direitos ali dentro, porque sempre que a gente se vincula ou entra numa comunidade para pertencer, a gente entra porque ela também fornece para a gente algumas coisas que a gente precisa. É assim em todas as comunidades. E depois eu vou dar exemplos, só lembrando a vocês as diferentes comunidades que existem. Mas a gente está ali porque a gente foi em busca de algo que ela promete nos dar. Então a gente precisa saber, dentro da comunidade que a gente está vivendo, exigir os nossos direitos, tá certo? Porque também pode ocorrer que o líder da comunidade, o representante, só queira manter a gente sempre submisso. E em todo lugar a gente tem os nossos direitos. Temos os nossos deveres, mas também temos nossos direitos. E é isso que fala o último ponto. Dentro da comunidade a gente precisa cumprir com os nossos deveres. Quando a gente participa de uma comunidade, nós recebemos ali, obrigações. As pessoas dizem pra gente qual é a nossa parte a desempenhar. Por exemplo, dentro da família, que é a primeira comunidade que a gente participa, vocês não estão só para ser servidos, não é isso? Não é só a mamãe que tem que cozinhar, passar a roupinha de vocês, fazer a comida. A mamãe também espera que vocês façam algo dentro dessa comunidade. E dependendo do seu tamanho, da sua idade, você vai colaborar e contribuir de forma diferente. Se você ainda é criança, não pode fazer um serviço, mas você pode arrumar os seus brinquedos, você pode, quando chegar da escola, guardar a sua mochila no lugar certo. É seu dever, se você estuda como vocês estudam, fazer as atividades de vocês sem a mamãe estar chamando, obrigando. Tem que fazer, não. Vocês precisam entender que esse é o seu dever dentro dessa comunidade, certo? E dentro da medida do possível, ir colaborando com a mamãe dentro da comunidade família. E aí ela vai colocando para vocês responsabilidades de acordo com a idade de vocês. Encher 1 litro, botar um lixo fora quando o carro do lixo estiver passando, não é? Fechar uma porta, dependendo de quando vocês estiverem maiorzinho, que aqui na nossa classe já tem pessoas maiores. Tenho certeza que já tem meninos e mocinhas que sabem arrumar a cama, né? Tirar uma roupa suja e coloca no cesto, não fica jogando em qualquer canto para depois a mamãe ir atrás pegando, catando. Então é isso, o resumo é isso. Dentro de uma comunidade a gente precisa aprender a se respeitar, colaborar, a gente não está só para ser servido, temos que servir também. Precisamos respeitar as regras, exigir os nossos direitos, mas também cumprir os nossos deveres, certo? E aqui eu tô lembrando para vocês alguns tipos de comunidades que a gente já falou nessa aula de hoje. Eu não trouxe os exemplos que eu coloquei na aula passada, eu já trouxe aqui outros tipos de comunidade. E aqui, tem a comunidade das artesãs, mulheres que se unem para fazer algum artesanato. Aqui, por exemplo, na imagem, elas estão fazendo panos de prato, mas existem várias artesãs, as que fazem, por exemplo, esteira, cesto, que fazem produtos de biscuit, né, enfeites de pó, tudo mais de biscuit. Existem várias comunidades de artesãos, não só tem a que faz pano de prato, tem muitos outros trabalhos. Tem também a comunidade indígena, quem faz parte dela são os índios. Tem comunidades de pescadores, inclusive aqui no nosso local tem uma comunidade dessa, né, de pescadores, pessoas que vivem da pesca. Aí o marido e a mulher fazem parte dessa comunidade. O homem pesca, a mulher vende e cada um contribui ali de alguma forma dentro dessa comunidade. E por último, eu trouxe para vocês o exemplo da comunidade de catadores. Lembra que a gente fez uma pesquisa antes de sair de férias das pessoas que trabalham com material reciclável?
São pessoas que ajudam muito o nosso planeta, né? Elas recolhem o lixo, fazem aí a seleção do que pode ser reutilizado e elas sobrevivem dessa venda desse lixo reciclável. Então, é a comunidade dos catadores. Dentro dessa comunidade, com certeza, tem as suas regras, o que pode, o que não pode, horários de trabalho e tudo mais. Então, tá aqui alguns exemplos de comunidades. Na aula passada, a gente viu o exemplo de comunidade familiar, religiosa, lembra? Então, aqui eu já coloquei outros exemplos para vocês. Também estou aqui, trouxe para vocês um quadro mostrando quais são os direitos e quais são os deveres que a gente tem dentro da comunidade. Vamos começar dos direitos? Aqui, quais são os nossos direitos? Todo mundo dentro de uma comunidade tem direito ao trabalho. A gente sabe que para sobreviver a gente precisa trabalhar, porque é através do trabalho que a gente ganha o recurso financeiro para a gente sobreviver. Nada é achado, né? A gente tem que comprar tudo. Então, é através do trabalho que a gente vai conseguir esse recurso para se manter. E todos têm direito ao trabalho. Todos têm direito também a estudar numa escola qualificada, né? Tem muitas pessoas, infelizmente, no século que a gente vive, que não têm acesso ainda a escolas. Graças a Deus que esse não é o caso no nosso município, né? Mas em outros lugares, com certeza, tem crianças fora de sala de aula porque não tem condições de estudar. Mas todo mundo tem direito a estudar e estudar numa escola qualificada, ou seja, numa escola que forneça o que esse aluno precisa para aprender. Todo mundo tem direito à alimentação diária, aquela alimentação 3 vezes ao dia, a uma moradia digna e a divertimento, cultura e lazer. Aqui essas 3 últimas coisas, a gente quando analisa o mundo que a gente vive, observa que tem muita gente que tem falta, né, dessas coisas, tem muita gente que passa fome, tem muita gente que não tem onde morar e tem gente que não tem como participar de divertimentos e ter cultura. Porque às vezes essas coisas exigem dinheiro que essas pessoas não têm. Mas isso aqui, ó, tudo isso aqui são direitos que toda pessoa tem, né? Que ninguém deveria viver sem essas coisas. Infelizmente, no total disso aqui não é ainda a realidade do nosso mundo, mas pelo menos deveria ser assim. Todo mundo ter direito a tudo isso. E deveres? Quais são os nossos deveres dentro da comunidade que a gente vive? Respeitar as normas da empresa que trabalha, e vocês não trabalham ainda, mas vocês pertencem a comunidades escolar, comunidade religiosa, alguns de vocês, então precisam aprender a respeitar as normas que cada comunidade estabelece, certo? Quais são as regras de dentro da sua casa? Quais são as regras da escola? Quais são as regras da igreja que você participa? Então, é nosso dever respeitar essas normas. Respeitar também as leis do país, né? Todo país tem uma constituição e ela não é escrita só para estar no papel, ela precisa ser obedecida. E a gente vê que em alguns casos, quando alguém desobedece, o que acontece com essa pessoa? É isso mesmo, vai presa. Então, é um dever nosso respeitar as leis do nosso país. Um outro dever é zelar pelos bens públicos, ou seja, uma praça, um chafariz, um parque, qualquer coisa que seja público. A gente não pode destruir, quebrar essas coisas porque é público. Não, é nosso dever zelar por esses bens. A gente está fazendo uso dele hoje, deixa como a gente encontrou, porque amanhã outra pessoa vai utilizar e depois. É nosso dever zelar por esses bens. E por fim, é nosso dever respeitar as outras pessoas. Ninguém gosta de ser desrespeitado, né? Então a gente precisa respeitar as pessoas. Por que acontece muitos desentendimentos dentro de uma comunidade, de uma sociedade? Porque às vezes as pessoas não entendem quais são os limites
que está sendo proposto ali. Mas o correto é a gente respeitar as pessoas. Respeitar como? Respeitar as opiniões das pessoas, respeitar os espaços de cada um. Nem todo mundo vai pensar igual a gente. Isso é óbvio. Aquilo que na minha mente é o certo a fazer, vai ter gente que vai olhar para mim e dizer assim, que nada, isso é besteira. Então, eu preciso aprender a respeitar opiniões diferentes da minha, crenças diferentes da minha. Respeitar também o espaço das pessoas, entender que elas têm o lugar delas, que eu não posso entrar, que eu não posso invadir. Isso tudo envolve o respeito pelo indivíduo, pela pessoa em si, certo? Então, esses são os nossos deveres: respeitar as normas da comunidade que a gente vive, respeitar as leis do país, cuidar do patrimônio público e respeitar as outras pessoas. Então, tá aqui os nossos direitos e os nossos deveres. Se a gente cumprir isso aqui, a gente vai ter uma convivência melhor com as pessoas da comunidade que a gente pertence. E agora eu vou explicar para vocês a aula de história. Como eu falei no início, estamos repetindo novamente a matéria de história, porque hoje, tá aqui a data para vocês, dia 22 de abril. Hoje também nós temos uma grande comemoração. Hoje se comemora o descobrimento do Brasil. Essa palavra descobrimento é uma coisa que alguns estudiosos discutem muito. Se essa palavra descobrimento ela é usada de forma correta, porque na verdade o Brasil já tinha população nele, pessoas já viviam aqui, né? Eu acredito que o mais correto seria chegada dos portugueses ao Brasil, porque aqui não era uma terra desconhecida e desabitada, um país desabitado, já tinha moradores aqui. Mas no geral, e o que tem nos nossos livros, o título é esse, o assunto é esse, descobrimento do Brasil. Então vamos lá estudar um pouco sobre isso. Então, quem historicamente falando, e o que está registrado nos livros de história que descobriu o Brasil foi Portugal, né? As pessoas se reuniram lá num grupo grande, que eu já vou mostrar para vocês, e saíram em busca de novas terras, de descobrir novos continentes, novos lugares, porque os países que já existiam, eles estavam passando por crise financeira e eles precisavam descobrir novos lugares para que dentro desses novos lugares eles pudessem encontrar novas fontes de renda, novas riquezas para que pudesse tocar o país. E o país que é dito como aquele que descobriu o Brasil é esse país aqui, Portugal. Primeira informação para vocês, Portugal. E como foi que tudo aconteceu? Foi se organizado uma esquadra de 13 embarcações, é chamada de esquadra porque são navios que estão envolvidos. 13 grandes embarcações se reuniram e saíram mar fora, oceano afora, para descobrir novos continentes, novas terras, tá certo? Eles partiram da cidade de Lisboa para descobrir novas terras. Era uma frota enorme, com muitas pessoas envolvidas, né, nesse descobrimento. Para vocês terem ideia, dividido entre essas 13 embarcações, tinha 1.400 homens envolvidos nessa descoberta, né? Saíram lá, algumas pessoas acreditam assim, que saíram sem rumo e de repente viram a terra e descobrimos o Brasil. Não, eles não se perderam nesse percurso, pelo que tudo indica, eles saíram com uma direção já pensada, tanto é que eles se organizaram quanto ao número de embarcações necessárias, porque eles iriam passar, a expectativa era que eles passariam 6 meses em alto mar. Então, por isso que eles decidiram a quantidade de embarcações envolvidas nessa expedição, quantidade de pessoas necessárias nessa expedição, a alimentação e tudo. Então, eles saíram com rumo, certo? Diferente daquilo que alguns no início acreditavam,
que eles acharam, eita, se perderam e acharam. Não, eles tinham uma noção para onde eles iriam, né, se dirigir. Então tá aqui, 13 embarcações que partiram de Lisboa para descobrir essa nova terra. Quem estava no comando de tudo isso é esse homem bem conhecido aqui por nós, Pedro Álvares Cabral. Ele era o chefão da expedição, certo? Que estava vindo rumo ao Brasil. Então guardem esse nome, Pedro Álvares Cabral. E aí eles estavam navegando, quando de repente, muito longe, eles avistaram um monte. Tá aqui o monte. Eles deram o nome desse monte de Monte Pascoal. Tá aqui do lado de vocês, ó. Monte Pascoal, certo? Então eles avistaram e aí eles deixaram a embarcação, que eram navios muito pesados, numa profundidade adequada, e entraram em botes e vieram remando até essas praias aqui, certo? E aqui nessa outra imagem que eu coloco para vocês, tenta passar um pouco para a gente como foi essa chegada. Como eu falei para vocês, essas terras aqui já eram habitadas, as terras brasileiras, pelos indígenas, certo? Já era um povo muito populoso aqui nessas encostas. Esse lugar aqui que esses navegadores descobriram é lá na Bahia. Esse Monte Pascoal fica no estado da Bahia. Então, quando eles deixam aqui as embarcações, aí vem nos botes, quando eles chegam nas praias, eles já encontram a população que existia aqui. É claro que uma população bem assim, menos informada, né? Viviam no meio de toda essa riqueza que temos aqui no nosso Brasil, mas não eram exploradores como esses que estavam chegando, né? E depois, mais para frente, a gente vai estudar um pouco sobre essas coisas. Então, aqui mostra como foi a chegada deles em terras brasileiras, ok? E aqui, ó, depois de algum tempo, eles realizaram aqui já em terras brasileiras a primeira missa, né? Onde trouxeram os padres aqui e rezaram a primeira missa em terras brasileiras. E começou aqui também todo um processo para catequizar os índios. O que é isso? Para alfabetizar os índios, ensinar eles a lerem, certo? E também passar para os índios a cultura de Portugal. E também eles tinham outras intenções, que isso a gente vai falando mais para frente, certo? Então tá aqui a imagem, eles celebrando a primeira missa aqui em terras brasileiras. E daí eles foram se espalhando, tomando conta de todo o nosso Brasil, certo? Para explorar, que tinha muitos meios, muitas fontes de renda. E foi para isso que eles vieram até aqui, explorar as riquezas brasileiras para levar lá para os países deles, ok? Então agora eu vou explicar aqui para vocês a tarefa de hoje, quarta-feira, certo? Na primeira questão, ó, eu tô pedindo para vocês, com a ajuda do livro, vocês vão abrir na página 295 até a página 291 e vocês vão encontrar essas respostas. Primeira pergunta da letra A, eu estou perguntando o que é comunidade. Você vai aqui escrever o conceito. O que é comunidade? É um grupo de pessoas, tudo mais. Então, veja aí no livro a resposta completa e você escreve aqui. Letra B. Numa comunidade, o que é que todos precisam fazer para viver bem? Eu também apresentei para vocês o que é que todo mundo precisa fazer dentro de uma comunidade para viver bem. Na letra C, eu quero que vocês escrevam pelo menos 3 tipos de comunidades que existem. Eu aqui nessa aula dei 4 exemplos, na aula anterior eu dei outros exemplos. Escolha aí e você escreve aqui 3 tipos de comunidades. Na letra D, quais são os 5 principais direitos que uma pessoa tem? Lembra o quadro que eu mostrei a vocês? Tem direito ao trabalho, tem direito a isso, aquilo. Então,
procurem lá. E também, ó, gente, esse assunto não tem só no vídeo não, tá no livro de vocês. É só abrir entre essas páginas aqui e vocês vão encontrar a resposta. Na letra E, vocês vão escrever 3 direitos que um aluno tem na escola. Tá também dentro dessas páginas aqui que eu numerei para vocês, certo? E a letra F, cite 3 deveres que um aluno tem com a escola. O aluno tem direitos dentro da escola, mas ele também tem deveres. Eu quero que vocês escrevam 3 desses deveres. E aqui, ó, no número 2, eu coloquei a imagem de uma sala de aula, bem diferente da gente, né? A gente aqui não estuda num lugar como esse, graças a Deus. Aqui a letra A, eu estou perguntando a vocês: essa escola oferece condições adequadas para esses meninos estudarem? Sim ou não? E aí, você vai na letra B, escrever aqui o que é que está faltando nessa sala de aula. Por que ela não está sendo um lugar apropriado para se estudar? Observa bem a imagem e escreve aqui nessas linhas o que é que está faltando para essa sala de aula ser uma sala de aula adequada, ok? Então, observe aí com atenção e responda. No verso da página, né, dessa página, a frente é essa, no verso você tem a história do descobrimento do Brasil. Eu falei para vocês e aqui tem um resumo com informações para vocês. Então, vocês dão uma lida para completar com aquilo que eu já falei para vocês. E então, vem responder as perguntas aqui do número 1. Letra A. Quantas embarcações e quando partiram de Lisboa em busca de novas terras? Vocês vão encontrar essa informação nesse texto acima, ok? Só ler aqui, vocês vão encontrar quantas embarcações e a data, o dia que partiram de Lisboa. Na letra B, quanto tempo eles iriam passar viajando até chegar nessas novas terras? Você vai procurar aqui também e você vai encontrar a informação. Qual foi o nome que deram ao monte? É o primeiro monte que eles avistaram, ainda dentro das embarcações. Qual foi o nome? E quem ocupava ali o litoral onde eles chegaram? Quem eram os habitantes dali? E por fim, quando foi que celebraram a primeira missa em terras brasileiras? A data, você vai colocar aqui a data, certo? Então é isso a nossa atividade de hoje e o nosso assunto. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato e perguntar, tá certo? Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau!